Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre o sistema Braille, eu vou falar sobre a legislação inclusiva e o uso do Braille. Sejam bem-vindos! Atualmente, nós temos vários documentos legais que garantem vários direitos aos deficientes, às pessoas com necessidades especiais, mas nem sempre foi assim, nem no Brasil, nem no resto do mundo. Os estudos sobre necessidades especiais surgiram com a preocupação dos cientistas com crianças com lesão cerebral, ainda no século XIX. A partir da segunda metade do século XIX, é que a ciência avança em relação ao tratamento e acolhimento da pessoa com deficiência. Atualmente, nós temos uma concepção de que a maioria das pessoas com deficiência pode e deve ter uma vida social funcional e autônoma, que elas possam ser independentes, e cabe ao Estado providenciar o ir e vir dessas pessoas na sociedade, tanto no aspecto físico quanto no aspecto social, né? Mas isso nem sempre foi assim, né? Nas civilizações ocidentais antigas, como a grega e a romana, o corpo perfeito era considerado padrão. Ainda hoje nós temos um padrão quase que inalcançável, mas as pessoas precisavam de um corpo perfeito fisicamente para poder exercer o trabalho. No caso dos escravizados, né, e população mais pobre, ou para serem admiradas no caso dos nobres. Assim, as pessoas com qualquer tipo de deficiência que as tornasse o que se considerava incapazes eram exterminadas, assim que nasciam. E não eram somente nas civilizações grega e romana, a gente fala dessas civilizações porque elas meio que basearam, fundamentaram a nossa cultura ocidental, principalmente aqui, Europa e América, né, e as Américas. Na Idade Média, com a grande influência da Igreja Católica e do cristianismo nas monarquias europeias, né, os deficientes já não podem mais ser mortos, né, por causa dos valores cristãos, porque são uma vida humana e a vida humana deve ser respeitada. Então, se inicia uma fase de segregação. Eles não são mortos, mas eles são marginalizados, eles são excluídos da sociedade. Então, a criança, assim que nascia, com alguma deficiência, seja ela física ou mental, desde que eles conseguissem observar essa deficiência, eram confinadas a instituições mentais e asilos. Esses asilos, essas instituições, geralmente sob o cuidado de padres e freiras, né? Mesmo sendo mais humana, essas são taxadas como demônios ou fruto do pecado e tratadas com violência e descaso. Então, ainda não era uma fase muito humanizada. A gente vai ver hoje na aula as fases, né, da inclusão, quando é que a gente começa a incluir o deficiente. E só para terminar aqui a introdução, por essa época em que se marginalizava, é incitante, né? Ou nem incapacitante. A pessoa tinha condição, se ela fosse bem educada, se ela fosse, se fosse estimulado seu desenvolvimento, né? Ela teria condição de levar uma vida até normal, mas não havia essa preocupação, simplesmente se excluía, né? Ou no caso, se exterminava. Então, passada a Idade Média, a Europa, que sempre influenciou a gente culturalmente, né, intelectualmente, filosoficamente, ela passa por uma abertura política, econômica, e a ciência cresce, né? Várias ciências se desenvolvem. Então, elas começam a avançar e ampliar seus estudos sobre a mente humana e o funcionamento do corpo físico. A postura em relação à deficiência começa a mudar e tem início as primeiras concepções inclusivas. E aí a gente tem as fases, né, dessas concepções inclusivas. A primeira fase, que é o período de fundação, entre 1800 e 1930, se caracteriza pelo avanço nos estudos sobre o cérebro humano. Em 1860, Pierre Broca descobre que os dois hemisférios cerebrais funcionam de formas diferentes. Isso alavanca pesquisa sobre o funcionamento da mente e sobre a forma como o ser humano aprende, né? Temos a fase de transição, com psicólogos e educadores que começam a colaborar, a elaborar estratégias de ensino para crianças com problemas de aprendizagem. A gente já tem várias teorias educacionais que estudam a mente humana, que detectam dificuldades de aprendizagem, problemas, distúrbios, deficiências, começam a separar cada uma delas, né, desenvolvendo métodos específicos para o ensino das pessoas com os problemas de aprendizagem.
Temos a fase de integração, que aí começamos a formar educadores especializados e as escolas de educação especial ganham espaço. Porém, a criança com deficiência ainda não frequenta o ensino regular, que vocês vão ver, por exemplo, no Brasil, a Olá, educação peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. No Brasil, a educação especial durou praticamente até o final da década de 1990, né? As crianças não frequentavam a escola, elas frequentavam escolas de educação especial. E aí nós temos a fase atual que se inicia com uma variedade de estudos que separam os quadros das dificuldades escolares em deficiências, distúrbios, transtornos, problemas de aprendizagem, né, como eu falei, e aí nós temos estudos para cada uma delas, nós temos métodos específicos para trabalhar com cada uma delas, né. A gente pode dizer que ainda estamos em uma fase adaptativa. Porque quando a gente pensa na educação inclusiva, a gente ainda vê muitas crianças fora da escola, excluídas no processo de aprendizagem, mesmo quando elas frequentam o ensino regular. A escola ainda passa por muitas dificuldades para acolher alunos com deficiência ou com outros problemas de aprendizagem. Os professores e os gestores ainda estão se adaptando ao processo de ensinar, ainda estão se especializando. A gente não consegue ser especialista em tudo, né? Você faz, às vezes, uma especialização em educação especial, mas você acaba recortando, né? Você vai se especializar ou na surdez, ou na deficiência visual, você se especializa em autismo. Então, é difícil para um único educador reunir todas as especializações. Então, incluir não é fácil, só que nós temos que ter em mente que é um direito garantido por lei, como a gente vai ver aqui na nossa aula. O Brasil, como eu disse, ele sempre foi influenciado pelas teorias europeias, norte-americanas, né? Principalmente quando se trata de educação. E com a educação especial não é diferente. Desde o ano de 1600, o Brasil tem lidado com a questão da deficiência. Nessa data já existia aqui uma instituição especializada mantida pela Santa Casa de Misericórdia. Durante o Império, a Igreja mantinha instituições filantrópicas que recebiam crianças deficientes, abandonadas, e se incumbia da educação de crianças órfãos que tinham problemas mentais. No Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamin Constant, e o Instituto de Surdos Mudos, hoje Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, foram criados, dando início ao atendimento especializado para essas deficiências. Vocês já sabem, né? Porque eu contei já para vocês a história da fundação do Instituto Benjamin Constant, né? Que se chamava Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Nesse período, porém, a maioria dos deficientes não recebia cuidados especializados. Mesmo nessas instituições, havia uma educação formal, né? Havia cuidados especializados, mas não como a gente tem hoje, até porque as teorias não eram ainda tão avançadas. Somente no século XX, o Brasil começa a ter atendimento escolar especializado para crianças deficientes. Em 1942, já havia no país 40 escolas públicas de ensino regular que atendiam crianças com deficiência. Em 1954, nasce a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, né? Hoje a gente não usa mais a terminologia excepcional, né? Eles são especiais ou então crianças com necessidades educacionais especiais. A Escola de Educação Especial da APAE, ela
ela se espalha por todo o Brasil, assim como outras, né? Em 1963, a Secretaria do Estado da Educação e Cultura instituiu o Serviço de Educação dos Excepcionais, também, já extinto também, não se usa mais essa terminologia. A educação brasileira, ela vai tratar a criança deficiente em escolas especiais. Até o final da década de 1980, a gente tem a promulgação da Constituição Federal de 1988, que já afirmava que precisava se incluir o deficiente no ensino regular. Só que a gente só tem uma legislação específica educacional de inclusão com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, que essa sim promulga que todas as crianças e adolescentes em idade escolar, ou seja, de 4 a 17 anos, precisam estar matriculadas numa escola de ensino regular, independentemente de ter alguma deficiência, algum problema, algum transtorno, algum distúrbio de aprendizagem. Tá? Nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, que também é uma lei que serviu de base. Mas, de fato, educacionalmente falando, quem incluiu mesmo foi a LDB de 1996. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!